de Deus, minha irmã, eu sinto lhe informar que você está morta, porque aqui neste lugar eu já pude sentir a presença do Senhor. Me senti lá na minha igreja, irmã Adriana, com glória a Deus, aleluia, com língua estranha. Irmã Iris, eu a conheci na igreja Assembleia de Deus. Conheci Maria Clara pequena, conheci os meninos, mas também te conheci regendo o círculo de oração. E que você continue firme nos caminhos do Senhor. Lembro muito de você cantando ali na sede. Tá? E ver seu testemunho, lembro também quando você perdeu seu esposo. Muito jovem, mas lembro de você também cantando na sede. Tá? Que o Senhor te fortaleça cada dia mais e que você continue florescendo na presença do Senhor, amém? Fiquei feliz em vê-la aqui, fazia muito tempo que eu não a via. Irmãs, foi me dada a oportunidade para também cantar um louvor. E antes de iniciar qualquer coisa aqui, eu quero te convidar para cantar comigo uma canção bastante conhecida. Eu cuido de ti. Que nesta tarde, noite, que já é noite, que o Senhor ministre no seu coração essa canção. Pode soltar, querido. Aleluia, Jesus. O Senhor está cuidando de você nessa noite. Sinta a presença neste lugar, Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Nós te adoramos, Senhor. Aleluia. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto, o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes os teus planos não consigo entender, aleluia, mas prefiro confiar sem compreender. Eu creio, aleluia, aleluia, eu creio em ti, eu olho pra ti e espero em ti. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Também nunca se esqueça que o mar posso acalmar, e depois do vento forte a vitória te entregar. Esse tempo é necessário para te amadurecer, e depois vem novidade pra você. Eu cuido da maçã na maná. Eu olho pra ti, descansa, aleluia, Jesus. O que eu tenho é bem maior,
o abraço meu, pois da sua vida cuido eu. Adore o Senhor. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Eu olho pra ti. Eu creio em ti. Eu olho, eu cuido de ti. Aleluia, Jesus. Tua presença viva aqui, Senhor. Eu olho pra ti. Eu olho, eu espero, eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. A presença do Senhor é notória nesse lugar. Aleluia. Desde o momento que eu cheguei, desde o primeiro louvor. Aleluia, aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. Eu brinquei com a Fernanda, eu falei, eu vou levar minha toalhinha, Fernanda, porque eu vou chorar, com certeza. Aleluia, Jesus. Minhas irmãs, primeiramente eu quero agradecer a Deus por estar aqui neste lugar. Eu vim já na igreja Pedras Vivas, acho que há uns 3 anos atrás, colaborar também com um evento de mulheres. E pastor Adriano, pastor Zilbo, muito querido com a gente, são pessoas, instrumentos de Deus, que sempre estão nos ajudando em oração. Quero me apresentar, e eu sou psicóloga pela misericórdia do Senhor Jesus, e eu tenho esse trabalho como uma missão, que o Senhor me colocou, para que eu pudesse ser um suporte, um auxílio para alguém na hora da dor. E eu tenho vivenciado muitas bênçãos ali no consultório, muitas almas. Eu não posso pregar o evangelho ali, né, irmãs? Porque é contra o nosso código de ética. Mas eu tenho pacientes que são espíritas e que sabem que eu sou cristã. E para eles não faz diferença. Eu falo que o maior testemunho vivo não é nem a gente só falar, é o que eles veem também, na nossa vivência, nas nossas redes sociais. Eu sempre estou postando alguma coisa sobre saúde mental, correlacionando com a nossa fé. Também não posso falar muito de fé no Instagram profissional, porque senão o CFP vai atrás também. Mas o Senhor tem nos dado orientação para que a gente consiga fazer algumas correlações entre fé e a saúde mental, e de certa forma a palavra do Senhor vai sendo disseminada. Falando em redes sociais, com a permissão da pastora Adriana, quem tiver Instagram e quiser me seguir ali no Instagram, Elisângela Figueiredo, Elisângela com S, Figueiredo, psicóloga, /psicóloga, será um prazer receber vocês ali na minha casa. Tá? Que Deus abençoe. Quando eu entrei aqui, vi, ainda tinham poucas mulheres, mas agora com essa quantidade, é notório como é gostoso de ver, não só rostos aqui, mas de ver histórias, de ver um jardim repleto para florescer, cada uma na sua estação. Todas aqui, se eu perguntasse, se eu passasse com o microfone, tem uma história para contar. E nem sempre vão ser as melhores histórias. Tem histórias de dor, de traumas,
de abusos, de luto. Mulheres que estão aqui para serem abençoadas, não por mim, mas pelo nosso Deus. Esse encontro aqui, desde do meio da semana, né, Adriana? Eu conversando com a Adriana sobre o tema e alinhando algumas coisas com ela em relação ao que eu estava no meu coração. E aí ela falou assim para mim: Elisângela, nós vamos decorar com girassóis. Aí na hora eu mandei um áudio para ela, eu falei: Adriana, eu tenho preparado uma palavra justamente sobre sementes, sobre florescer, proposta para o tema. E o tema que nos une aqui hoje, qual é mesmo? Ih, tá fraco. Restauradas para... Não, ficou fraco. Não. Vamos lá. 1, 2, 3. Isso. Que a graça do nosso Senhor Jesus esteja em nossos corações durante essa ministração. E que as irmãs orem enquanto eu estiver ministrando aqui. Essa semana foi uma semana um pouco turbulenta. Eu comentei com a Adriana. Desde semana passada eu estou fazendo alguns exames de rotina, exames que mulher precisa fazer pelo menos uma vez por ano. E como eu já vou fazer 47 anos, eu falei, não dá para ficar brincando. E nesses exames, na minha mamografia, apareceu um nódulo. E a médica pediu para repetir o exame. Mas lá na mamografia aparecia um Behards 3. Ela falou, vamos repetir só para você ficar tranquila e vamos fazer uma ultrassom mais específica. E eu fiquei tranquila. E quando eu fui buscar meu resultado, deu Behards 4. E solicitou biópsia, eu fiz na terça-feira, mas confiando no Senhor, que não vai dar nada. Esse é o meu desejo. Mas eu também sou muito ciente e madura o suficiente para entender que se der alguma coisa, o que eu tenho que fazer, irmãs? Tratar e confiar na ciência. A ciência está aí para isso. E o meu receio maior é porque eu perdi um irmão com câncer, tem 6 anos, mas eu estou confiando que o exame vai dar benigno. A biópsia é solicitada por conta do tamanho que ele está, mas eu estou crendo. E aí imagina, eu na terça-feira, atendendo no consultório, preparando o evento, e eu falei, Jesus, tem misericórdia. Falei com a Adriana, continue orando, me coloque nas orações, mas estamos aqui, amém? Amém. A palavra de Deus nos lembra que os que semeiam com lágrimas, isso. Embora semear esteja ligado a esse ato, não é mesmo, de jogar a semente, eu recebi ali sementes de girassol. Todo mundo pegou? Sementes de girassóis. Plante, gente. Plante, tá? Plante porque a flor é muito linda. E isso fala muito da presença de Deus, porque ela precisa do sol para poder florescer. Então, o florescer é muito lindo. Embora o semear ele esteja ligado diretamente ao ato de lançar a semente, muitas vezes em meio ao esforço, à dor, ao descontentamento, o nosso desejo é que quando nós lançamos uma semente, é confiando que ela vai florescer, certo? Mas nem sempre isso acontece, né? Então eu quero ressignificar com vocês essa verdade sobre o tema que é proposto. Nós podemos compreender esse tema também aplicado à vida emocional e espiritual. E ele se manifesta nos momentos em que, mesmo em meio à dor, você precisa continuar. Mesmo quando você está cansada, mesmo quando eu estou cansada, você não desiste de semear, na esperança e na expectativa de que vai florescer.
A irmã Iris trouxe sobre o quanto ela precisou semear para hoje estar visualizando uma colheita, a possibilidade de uma colheita. E o que faz a gente confiar e não desistir de semear são as promessas que o Senhor tem na nossa vida. São as promessas que o Senhor fez em algum momento da nossa vida. Semear também é quando o seu coração, mesmo ferido, você não abandona o processo. Mesmo tendo vontade, vou mencionar a irmã Iris de novo, porque o testemunho dela é um testemunho muito forte. Mesmo quando ela disse, Jesus, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, ela queria desistir do processo, porque estava sendo difícil. E eu fico imaginando quantas de vocês aqui têm processos em andamento. Quantas de vocês têm processos em andamento? E eu não estou falando de processo judicial, talvez também. Estou falando de processo de vida, de dores, de traumas, de medo, de insegurança, até em relação à vida espiritual. Quantas de vocês fizeram um esforço físico e emocional, talvez, para estarem aqui hoje? Deixaram suas casas, seus afazeres, se programaram antes para poder estarem aqui, ouvindo a palavra do Senhor, cantando, adorando ao Senhor, talvez só semeando, esperando o tempo certo para florescer. Semear também é atravessar estações difíceis, preste atenção, sem abandonar aquilo que Deus colocou para você fazer. Se tem uma coisa que é difícil a gente fazer, é semear na dor. Concordam, irmãs? É precisar ir para a igreja sabendo que os seus filhos ou o seu esposo está ficando em casa e que não querem ir. É precisar ir para o círculo de oração ou fazer uma campanha de oração ou uma consagração por uma causa muito difícil. Nós temos ali no Grande Templo o terceiro sábado do mês que chama Dia com Deus, que começa às 5 da manhã e vai até às 16 horas da tarde. É um evento só para mulheres, de todas as igrejas que quiserem participar. E vai Cuiabá em peso. Aquela nave, quem conhece o Grande Templo sabe que é grande, aquela nave fica cheia. E começou uma campanha, Mães de Joelho, Filhos de Pé. Para que o Senhor entre com providência para resgatar os nossos jovens, as nossas adolescentes, das drogas, entre outras armadilhas que o mundo traz. Jovens que frequentam a igreja, mas que têm dificuldade também de permanecer. E nós sabemos que isso também é semear. Uma das estações mais difíceis da nossa vida. Qual a estação que vocês acham que é a estação mais difícil? Trazendo para a nossa vida. É o inverno. Porque no inverno é um lugar frio, onde nós, em momentos difíceis, nos sentimos abandonadas. É um lugar frio, onde em momentos difíceis nós sentimos que até Deus, que vem falar para mim que em algum momento você também não questionou, Senhor, e onde tu estás? Por que que o Senhor permitiu? E o Senhor não tem nada a ver com isso, tá? Em muitos momentos, são consequências das nossas... são consequências das nossas escolhas. Da mesma forma que existem as consequências boas, né? Do que nós fazemos, também existem as consequências ruins, que nos levam para lugares distantes dos caminhos do Senhor. Mas depois do inverno, qual é a próxima estação? A Bíblia fala em Cantares, capítulo 2, versículo 11 e 12. Pois eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi, e aparecem as flores na terra. E o tempo de cantar chegou. E o tempo de florescer chegou. Mas esse processo é difícil. A semeadura nem sempre ela vai ser visível. Às vezes a gente está ali
incansavelmente, orando, buscando ao Senhor, cuidando da nossa casa, cuidando da nossa saúde física, cuidando da nossa cabeça, gente. Tem dia que o juízo parece que vai dar uma desaparecida assim. Mais abaixo nós vamos falar sobre isso, a importância desses 3 pilares, que é saúde física, mental e espiritual. Por isso, muitas vezes, o florescimento não começa em um momento de alegria. Ele começa com perseverança e lágrimas. Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, enquanto me dizem continuamente: aonde está o seu Deus? Isso é muito comum acontecer, irmãs. Quantas, talvez aqui, já ouviram: nossa, mas você é crente, vai na igreja, faz campanha, faz isso, faz aquilo, está sem emprego? Você faz isso, e cadê o seu Deus? Como eu disse anteriormente, talvez até nós nos indagamos: Senhor, por quê? Essa é a realidade de muita gente. Alguém aqui já se pegou nessa situação? Alguém aqui já foi questionado por alguém? Mas minha irmã, não estou entendendo, você vai na igreja, faz isso, faz aquilo, e cadê? Vai para o ciclo de oração, vem para a igreja da pastora Adriana, faz campanha, e nada até agora. E às vezes até gente, né, vai na campanha, vai, não vi resultado, vou desistir. Não é no seu tempo, no meu tempo. É no tempo dele, e tem outra. Se ele quiser fazer, ele vai fazer. Vai usar quem ele achar que ele deve usar. E é difícil a gente entender isso. Vou dar um exemplo básico lá do consultório. O paciente chega: doutor, eu estou passando por isso, por isso, por isso. O que eu tenho que fazer? Como se terapia fosse uma receita de bolo. Você coloca 3 ovos. Não é assim. Você vai ouvir o paciente, você ouve meia hora, um adulto que sofreu abuso na infância, e isso trouxe para a vida adulta dele, uma mulher talvez, que tem dificuldade de relacionamento. Não tem como. É o tempo, é o processo que vai ajudar esse paciente a se organizar. E se ele tiver Jesus, é melhor ainda, porque a gente consegue aliar as duas coisas, trabalhar. Eu não posso falar, mas já me perguntaram assim: de qual igreja que a irmã é? Porque eu vi no seu Instagram, não sei o quê, e às vezes, né, eu sou meio estilo assembleiana mesmo, então não é muito difícil de identificar. E eles perguntam, e eu falo: faz diferença para você saber a minha religião? Porque eu não posso pregar lá dentro, né? Não, é importante para mim. E aí eu falo: minha avó era da Assembleia de Deus. Aí pronto, aí já a pessoa já fica mais confortável com a situação. Na natureza nós temos um processo fascinante, que ilustra muito quando nós usamos o termo restauração. Eu quero que você preste muita atenção no que eu vou falar aqui agora. A pérola, eu até trouxe um potinho para vocês olharem e visualizarem. A pérola, ela não nasce de um momento do acaso assim. Ela não nasce de um momento de prazer ou de satisfação. Talvez você já tenha ouvido falar, mas a pérola, ela nasce num momento de dor, e de muita dor. É quando um grão de areia, lá no mar, que não tem pouca areia no mar, né? Entra na ostra, e por algum motivo a ostra não consegue jogar essa areia fora, e ela fica ali, machucando, incomodando, fazendo sangrar, e a ostra luta para ver se expulsa esse grão de areia dali. Quando ela entende que não vai dar certo ela tentar expulsar o grão de areia, ela se acalma e começa a envolver esse grão de areia por uma substância lustrosa chamada nácar, que é essa coisa bonita que a gente vê das pérolas. Tem pérola negra, tem pérola
clarinha, tem pérola mais rosada. Cada uma tem a sua peculiaridade. Mas essa joia só é possível quando a ostra entende que não é no tempo dela. Quando a ostra entende que tem um processo para acontecer. E aí ela começa a se envolver esse grão de areia, essa dor que incomoda, que machuca, e leva um tempinho isso, até se tornar nesse item valiosíssimo, que vale muito, da briga nas grandes joalherias, por conta do valor, ainda mais quando tem uma pérola negra. Eu falo que deve ser aquele crente que é o bichinho de Jacó, né? Que aí Deus vai lá e escolhe, vamos fazer uma pérola negra nele, que aí é a preciosa de todas. Isso revela no princípio profundo que nem toda dor vai ser removida. Às vezes é muito comum no consultório eu ouvir assim: o que eu faço para esquecer aquilo que passou lá atrás? Não tem como. Mas tem como ressignificar e organizar cada coisa na sua caixinha. Nós temos um depósito emocional. E a terapia auxilia, né? A terapia, uma junção de situações, auxilia a organizar. A fé tem sido considerada cientificamente um grande aliado para a organização mental. Isso que nós estamos fazendo aqui não é terapia, mas é terapêutico. Essa reunião de mulheres, aonde estão louvando ao Senhor, aonde vão depois ter um coffee, aonde estão, se dispuseram a organizar, é terapêutico. E você pode estender além daqui, né, Adriana? Reunir com as amigas é terapêutico, mas não pode falar da coleguinha, que aí não é terapêutico. Mas se for para falar de Jesus, para dar uma passeada no shopping, para comer um bolo, tomar um sorvete, é terapêutico, e inclusive é saudável. Ir passear ao parque, ouvir uma canção juntas, provar a roupa e mandar para a amiguinha, sair para... Isso é terapêutico e precisa, irmãs, fazer. É necessário. Ninguém vive nesse mundo sozinho. Ninguém vive nesse mundo sozinho. Não pensa você que você vai ser o alecrim dourado que vai conseguir sozinha. Nós precisamos de pessoas. Escolha quem caminha ao seu lado. Escolha pessoas de Deus, amigas de fé, amigas de oração, que vão te colocar lá junto do trono do Senhor, que vão caminhar com você para o céu. Amém, irmãs? A palavra de Deus confirma essa verdade ao declarar que todas as coisas cooperam para o bem. Ai, que lindo! Em Romanos capítulo 8 e versículo 28. Preste atenção, na neurociência nós usamos um termo, talvez alguém que já ouviu falar, eu acredito que sim, porque hoje tem, graças a Deus, a internet, apesar de disseminar muita coisa ruim, mas também muitas pessoas têm conseguido aproveitar a internet. Eu tenho recebido no consultório muitas pessoas que ouviam, às vezes, uma palestra de um neurologista ou de uma neuropsicóloga e começaram a identificar comportamento nos filhos e chegaram ao diagnóstico de autismo. Eu recebi recente agora uma moça de 40 anos, contadora do estado, casada, mãe, mas tem muita dificuldade de socializar e vai, autista, suporte 1. E agora é um processo para ajudar ela a compreender tudo isso, mas foi onde ela estava ouvindo uma live, um vídeo, algo assim, de um profissional falando, principalmente porque em mulheres, o autismo na fase adulta é muito difícil de ser diagnosticado, porque se mistura muito com comportamentos nossos, que tem relação com a TPM, com o nosso período menstrual, com as nossas questões hormonais, então isso dá uma misturada. Mas, voltando aqui na neuroplasticidade, sobre processo e restauração além da dor. A neuroplasticidade é um termo que nós usamos para definir que o nosso cérebro, ele se adapta e ele cria novos caminhos. E que apesar da dor, você pode sim ter uma vida restaurada. Você pode sim florescer.
trazendo para a ciência, só que vai depender de você. O quanto você está disposta a treinar o seu cérebro a encontrar um novo caminho. Porque sozinho, às vezes, a gente não vai conseguir. E eu nem estou falando só do processo que envolve profissionais, não. É de você estar aberta e falar, Senhor, eu estou aqui, eu tenho isso, o que eu faço com isso? Tem pessoas, irmãs, eu vou ser muito sincera aqui, tá, irmã Adriana? Tem pessoas que pegam a dor, pegam aquilo que fizeram com ela bota num bercinho e ela carrega aqui. A gente chama isso de ganho secundário. Eu não vou fazer isso porque eu tenho ansiedade. Eu não vou fazer isso porque eu sou depressiva. Não vou fazer isso porque eu fui traída. Ninguém reconhece. Minha irmã, você é muito mais do que isso. Você é o que você vai fazer com o que fizeram com você. Infelizmente fizeram. Infelizmente. Mas o que você vai fazer com isso é que define de verdade quem você é. E a capacidade que você vai ter de fazer novos caminhos e de alcançar o céu. Porque se a gente fica nessa picuinha com o irmão aqui da terra, o céu que eu entendo e que eu conheço biblicamente falando, a gente não vai brigado com o coleguinha, não. Ou vai, irmãs? Vai? Vai não, né? Ou vai ter um departamento lá. Aqui fica as irmãs que brigaram com a irmã. Não, não. É todo mundo. Inclusive fala que nós vamos formar um lindo coral. Que nós vamos cantar santo, santo, santo é o nome do Senhor. E para nós estarmos juntas, nós precisamos estar em comunhão. Não é em vão que a Bíblia diz, transformai-vos pela renovação da sua... mas as meninas estão treinadas, pastor. Que lindo, isso mesmo. E aqui existe algo muito especial. Renovar e restaurar a mente não é apenas no âmbito espiritual, mas também a mudança de como você percebe as coisas ao seu redor. É o que eu falei há pouco, é o que fizeram contigo. E é tão interessante porque quando a gente consegue perceber o que fizeram com você e você ressignificou, e você conseguiu seguir. Você já prestou atenção quantas pessoas serão alcançadas através da sua mudança? Quantas pessoas vão olhar? Irmã Ira está ali, ó. Perdeu o marido, filhos. Eu estou usando o exemplo dela porque eu conheço ela até, irmãs. Eu a via com frequência ali na nossa igreja, na sede. Mas está aqui. Com um testemunho que eu tenho certeza que todas ficaram com o coração quentinho, assim como eu fiquei quando eu ouvi. Aprender a interpretar a dor de maneira diferente e entender que é um processo. A sua dor, ela não define nem aonde você está agora e nem aonde você deseja estar ali na frente. Mas quando você entender, assim como a ostra, com muita dificuldade, depois dela lutar, que ela só precisa ficar ali quietinha e começar a fazer o trabalho, porque aí o que ela faz depois que ela envolve a pérola? O grão de areia e a pérola é formada. A pérola é extraída dali. E aí ela pode ficar em paz. Concordam? Mas enquanto ela não entende que é um processo, ela vai ficar lutando. Quantas vezes você luta para que as coisas sejam feitas do seu jeito, na sua hora, e ainda fica brava com Deus? Quantas vezes nós nos colocamos em situações difíceis porque nós achamos que vai ser ali o lugar mais fácil? Quantas vezes nós deixamos de trabalhar para o Senhor Jesus porque dá trabalho? Deixamos de trabalhar na igreja, de servir ao Senhor na igreja porque dá trabalho, tem que chegar mais cedo, tem que orar, tem que consagrar, tem que fazer parte da equipe, dá trabalho, então não vou fazer não. Aí quando a coisa dá uma coxadinha, o que é que faz, irmãs? Eu falo porque
né? O Senhor tem me apertado de algumas formas. Eu já fui de rejeitar algumas agendas, tá, irmã Adriana? O consultório, né, porque é cansativo e tal. Mas o Senhor tem o jeito dele de trazer. No início desse ano, numa consagração ali na igreja, uma irmã que eu sempre vejo lá, não vou lembrar o nome dela, mas é muito querida, uma irmã intercessora. Aquelas irmãs que a gente brinca e fala que é a irmã do coque, é essa. E na oração a gente faz um círculo no final da nossa consagração, na quarta-feira de manhã. Ela chegou em mim e colocou a mão no meu peito, assim, né, orando. E ela disse: irmã, Deus tem um novo tempo. Mas é algo assim que fica tão... Deus tem um novo tempo, amém. Deus tem um novo tempo. E eu cresci na igreja, então assim, já pude presenciar muitas coisas espirituais e coisas que eram feitas em nome de Deus e que não tinha nada de Deus. Cresci na igreja, nasci na igreja, minha mãe é coralista, regente de coral, de ir para a igreja e a gente ficar debaixo do banco no círculo de oração, então assim, eu já pude presenciar. Então quando ela falou, irmã, Deus tem um, eu falei, amém, minha irmã. E aí eu sempre tenho comigo, se for do Senhor Jesus, o que vai acontecer, irmãs? Vai se cumprir. E eu descanso, eu nem fico. E mesmo que for uma mensagem assim de exortação também, eu fico. O Senhor vai, no tempo dele, ele vai trabalhar. E eu tenho realmente vivido tempos diferentes. Não só no meu trabalho, mas também no meu ministério. No meu ministério. Eu canto desde adolescente. Em 2008 eu gravei um CD e enterrei o CD. Deixei lá. Mas o Senhor tem me colocado em situações, assim como hoje, irmãs. Eu não falei para a Adriana que eu queria cantar. Ela, você vai cantar. Mas Deus tem, eu tinha em mente, né? Se for me dada a oportunidade, eu canto. Mas eu não comentei com ela que eu cantaria. Então Deus tem os seus meios de fazer um tempo novo na nossa vida, de restaurar, de florescer, mesmo a gente achando que está demais, está muito, mas Ele tem os seus meios. Ele tem os seus meios. Eu quero falar sobre uma mulher que, entre tantas que tem na Bíblia, mas que é uma que eu consigo fazer uma correlação com o emocional e o espiritual. Esther. Esther é uma das histórias que me fascina, não só pela beleza que a Bíblia descreve dela, mas pelo que ela foi capaz de fazer para salvar o seu povo. Não sei se vocês já leram, mas Esther, antes de se tornar rainha, ela era Radassa, uma órfã exilada. A Bíblia descreve que ela não tinha pai e nem mãe. Um prato cheio para traumas, para ter um emocional totalmente desorganizado, desregulado. Ela cresceu sem pai e sem mãe. Mas apesar do seu abandono, dentro da psicologia nós sabemos o quanto que isso pode trazer prejuízos emocionais, ainda mais para uma menina. Mas Esther, ainda muito jovem, muito pequena, já servia ao Senhor. E ela sabia do propósito que Deus tinha na vida dela. Quem quiser conferir, em Esther, capítulo 2 e 7, fala, tá? Sobre ela não ter pai nem mãe. Do ponto de vista emocional, ela tinha todos os elementos para desenvolver um padrão de sobrevivência marcada pelo medo e insegurança, a necessidade de aprovação das pessoas, porque ela não teve validação nenhuma na sua infância. Nenhuma. Se nós olharmos de fora, nós podemos perceber, Esther sobrevivia. Feridas não tratadas moldam comportamentos. Sim, isso é fato. Moldam decisões e a forma de como você vê a sua identidade.
mas também o que você faz com essas feridas, isso sim vai definir o seu novo caminho. Na prática clínica, como eu já mencionei algumas coisas aqui, é muito comum aparecer mulheres ali machucadas pelo abandono, pela traição, pela insegurança, pela autoestima fragilizada, porque de tanto que jogaram pedras, que você é isso, que você é aquilo, geralmente de alguns parceiros. Mulheres com medida protetiva, com filhos pequenos, precisando cuidar da sua cabeça, para poder cuidar da cabeça dos pequenos. E tem uma coisa que é interessante, mulheres crentes. Essas coisas ruins não acontecem só lá no mundo, Adriana. Muito pelo contrário. E às vezes é a partir de um parceiro que até tem cargo na igreja. Ah, mas Jesus vai transformar. Jesus vai. Se a pessoa quiser. Não sei nem porque que eu estou falando isso, mas amém. Relacionamento abusivo dentro das igrejas, nós temos visto muito, irmãs. Nós temos visto muito. E Jesus, sim, Ele trata, Ele restaura. Eu sou testemunha disso. Eu tenho cada testemunho lindo que eu já vivenciei. Mas se o parceiro quiser, se ele não quiser, o Senhor, Ele não arromba a porta. A trajetória de Esther, a Escritura afirma que ela passou por um período de preparação. Vocês sabiam que ela ficou 1 ano nesse preparo? 6 meses foram com óleos de mirra e 6 meses com perfume. Tu já imaginou como é que não era a pele de Esther? A gente faz só uma esfoliaçãozinha ali, passa um creme, já fica até mais ou menos, né? Imagina 1 ano, minha irmã, tratando essa pele. Cabelo, tudo. E a Bíblia relata muito sobre a beleza dela. Sobre a beleza dela. Esse processo revela que antes de ocupar um novo lugar, preste atenção, antes de Esther ser elevada a um outro nível, ela precisou de um tempo de cuidado, de tratamento e de desenvolvimento. Olhando o que Esther fez, ela tinha uma inteligência emocional admirável. Ela foi capaz de entender o momento certo de agir. E ela desenvolveu estratégias para agir. Não é como a gente que de vez em quando quer fazer uns negócios meio na pressa, assim, e aí fica, não dá certo, se frustra. Ela teve um tempo. Eu tenho certeza que enquanto ela passava os olhos, enquanto ela cuidava do seu cabelo, ela estava aqui quietinha. Ela e Deus. Porque ela sabia que ela precisava de estratégias para agir na hora certa. Como que você tem agido diante das dificuldades? Você tem buscado estratégia com Deus ou você vai assim, meio que atrapalhado mesmo? E costuma não dar certo quando a gente vai do nosso jeito. Você tem buscado a orientação de Deus? Você tem orado? Você tem cuidado das suas emoções? Irmãs, quando eu falo de emoções, eu vou até me retratar aqui, que às vezes dá a impressão que eu estou falando só do meu trabalho, não é sobre isso não. Cuidar das nossas emoções é cuidar da nossa alimentação também, tá? É nós praticarmos pelo menos 40 minutos de atividade física, que seja uma caminhada. Se tu não quer botar um tênis, vai de chinelinho mesmo, chinelinho confortável, vai lá e anda. Isso também é cuidar das suas emoções. As nossas emoções, ela não tem só a ver com o mal que causam para a gente, ou algo que fizeram com a gente. Você sabia que nós, depois dos 30 anos, o nosso nível de cortisol, de serotonina, que são os hormônios que organizam melhor também as nossas emoções, se estiver desregulado, você vai dar um tilt. Se você tiver com testosterona baixa e progesterona desorganizada, você vai ter sintomas de depressão. Quando eu recebo mulheres
30 a mais eu já faço isso. Ah, é porque eu estou assim, eu estou me sentindo ansiosa, meu sono está não sei o que. Eu falei, quanto tempo tem que você não faz um check-up? Pelo menos um exame de sangue completo. Ah, tem 2 anos, eu quero pegar um chinelo, né? Tem 1 ano, minha irmã não faz isso, não. Seja cuidadosa com você, isso também é cuidar das suas emoções. Tá? Isso também é ter esse capricho com a obra que Deus fez, é honrar o seu Criador, você é a maior obra que Ele fez. E se você não cuida disso aqui, aí tu fica estressada, nervosa, então nem sempre é sobre o que o outro fez, é o que você faz com você também. É o que você permite os seus olhos verem nas redes sociais, ou fora das redes sociais. O que você tem consumido, que tem deixado as suas emoções tão desorganizadas. Talvez você não se dê conta disso, mas tudo isso influencia. E tudo isso tem peso no final. Certo? Ninguém sustenta, preste atenção, irmãs, ninguém sustenta um novo nível sem antes passar por um processo interno e consistente, de restauração. Aleluia. O processo é o agir intencional de Deus. Naquele momento que você não sabe mais o que fazer, que você só tem a oração para recorrer, o processo é o agir intencional de Deus. Ah, então quer dizer que Deus provocou? Não. Mas se nós precisarmos passar por processos dolorosos para atingir aqui, nós vamos passar. Não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Se nós precisarmos passar pelo vale, pela Babilônia, nós vamos passar. Mas é o Senhor tratando feridas. É o Senhor cuidando para te colocar aqui. Antes de irmos com Ele. Nós precisamos estar no nível que Ele quer, não é no nosso nível. Não é só vir para a igreja, irmã. Não é só vir para a igreja, cantar no domingo, adorar o Senhor, nessa igreja que está linda. Os louvores, não é só isso. Como que você trata das suas emoções e do seu espiritual lá na sua casa? O que você faz lá, antes de vir aqui? Você tem tido seu momento com Deus, seu devocional? Ou você passa a semana inteira só orando pela comida e olha lá. Ai, estou tão corrido, estou tão com pressa. Meu Deus do céu, é menino para a escola, é banho de menino, e aquela coisa, e arruma para o trabalho, não dá tempo. Mas às vezes passa 2 horas com o celular na mão. O celular, peguei foi o mouse. Achei que o meu celular estava aqui. O celular tem sido, infelizmente, uma das maiores derrotas dentro dos lares. Pornografia, mensagenzinhas, meio que querendo dizer nada, mas querendo dizer tudo. Filhos entrando em jogos, crianças tendo episódios de ansiedade. Eu recebo ali no consultório, adolescente que o pai teve que trancar o celular, trancar tudo, a criança não dorme, não come. Eu quero jogar, porque eu tenho que ganhar, E todas as plataformas digitais, elas são estratégicas. As cores de um desenho, o som que a criança ouve é justamente para fazer ela ficar ali. Hoje, graças a Deus, nós temos também vários profissionais trabalhando, né, a educação da fé também, com musiquinhas, com alguma coisa que possa trazer benefício para as nossas crianças. Esther não floresceu por acaso. O seu crescimento não foi um resultado de mera sorte. Órfã, exilada, ela poderia ter escolhido trilhar um outro caminho.
mas ela sabia do propósito que Deus tinha na vida dela, e que através dela, uma nação seria salva. Através de você, minha irmã, pessoas serão alcançadas. Através do seu testemunho. Como? Aleluia, Jesus. Eu vou falar algo aqui que não estava no roteiro. Você tem refletido Jesus no seu bairro, no seu condomínio, no seu apartamento, no seu trabalho? Você tem sido aquela mulher que as outras pessoas olham e falam: ali tem uma serva de Deus. Você é aquela pessoa no seu trabalho que alguém está com uma dificuldade, corre lá e você: fulana, ora comigo. Aleluia. Ora comigo porque está doendo tanto, eu não sei como fazer, eu não consigo orar agora. Ora comigo, e você vai lá no cantinho, ora com ela. Você tem sido essa mulher? Você tem sido uma mulher que reflete Cristo para os seus filhos? Aquela que a filha olha e fala assim: nossa, quando eu crescer, eu quero ser parecido com a minha mãe. Ou eu quero pelo menos fazer o que ela faz. Essa semana eu recebi uma adolescente, eu acho que de todos os tempos que eu atendo adolescentes, essa me chamou muita atenção. Na primeira sessão que eu fiz com ela, eu perguntando quais são os sonhos dela, de faculdade e tudo, e ela me falou algo, eu falei: ai menina, eu quero te pegar no colo. Ela falou: eu quero casar e ter filhos. Eu achei tão bonitinho. Ela falou, o pai dela é gerente de uma empresa muito grande aqui em Cuiabá. Ela falou: mas minha mãe tem faculdade e tudo, mas ela pode ficar em casa, e eu acho tão lindo o jeito que ela cuida da gente, eu quero ter filhos. Eu falei: mas, e é tão difícil, irmãs, ouvir isso lá no consultório. O movimento do feminismo, que é algo que não era para ser assim, né? Era para ser a nosso favor, infelizmente, muitas vezes não é. É mulheres totalmente independentes, mulheres que vão casar com os 40 anos, se quiser, se eu achar que eu vou casar, e ela tem 15 anos, eu achei muito bonitinho. Eu quero casar e ter filhos. E é cristã, então provavelmente vai ser uma outra família de Jesus aí. Em determinado momento, a sua identidade de Esther deixou de ser definida pela ausência que ela teve na sua infância, pela ausência que ela não teve de pai e mãe, pela presença que ela não teve de pai e mãe, e passou a ser construída a partir de um novo significado. Ela deixou de viver a partir da falta e passou a viver a partir do propósito de Deus. O que antes era dor, agora revela como direção e propósito. Uma mulher emocionalmente restaurada não vive refém. E eu não estou dizendo que você não pode pensar no seu passado. Você pode. Tem como a gente apagar o que aconteceu, gente? Não tem. Quisera eu, ali no meu trabalho, ter uma varinha de pirim-pim-pim e que alguém chegasse com uma dor e eu só fizesse assim e ela esquecesse. Eu ainda tenho muitos sequelados da pandemia. Tem uma família que perdeu 4 pessoas, uma pertinho da outra. Pessoas que conviviam junto. Mas que estão, apesar da dor, ressignificando tudo isso. Encontrando através da neuroplasticidade, ajudando o seu cérebro a encontrar um outro caminho. Que não seja só a dor. Você pode lembrar, mas uma mulher restaurada, ela marcha. É à frente. É para frente que nós vamos. Se nós olharmos para trás, o que aconteceu com a mulher lá que olhou para trás, gente? Mas menina, olha, virou uma estátua de sal. E é para frente que nós precisamos seguir. O nosso alvo é ali, no céu. Mas enquanto nós estamos aqui, nós vamos viver com as nossas condições humanas. Nós vamos ter em alguns momentos ansiedade,
Nós vamos ter em algum momento dor, nós vamos perder alguém, porque é um processo natural da vida. Infelizmente. Nós vamos, às vezes, perder o emprego, nós vamos, às vezes, ter um dissabor, mas isso é da nossa condição humana. Mas o nosso maior alvo é o céu. Uma mulher restaurada, ela não toma decisões baseadas no achismo ou no que ela pensa, ou no medo ou na insegurança. Se você está com medo, irmã, de assumir um compromisso maior na sua vida, vai com medo mesmo. Esse medo, ele pode se tornar uma coragem para você ali na frente. Eu não vou estudar porque 5 anos vai passar, ou 5 anos vai demorar, vai passar do mesmo jeito. Não vou fazer um cursinho, não, porque o que eu sei já está bom. Às vezes aparece uma oportunidade diferente até de trabalho. Não vou não, porque aqui eu já estou acostumada. Uma vez eu vi uma imagem no Instagram, eu salvei. Sempre que eu tenho oportunidade, eu coloco para alguém de uma condição que eu vejo que está passando por isso. É uma pessoa deitada numa cama cheia de espinhos. E de uma forma muito sutil tem sangue escorrendo. E alguém chega e pergunta, por que você não sai daí, fulano? Aqui eu encontrei um jeito que dói só um pouco. E aí, se eu for sair, vou ter que começar tudo de novo, eu vou ter que fazer tudo de novo. Nós precisamos acreditar naquele que nos fez primeiro. E sair do lugar de conformismo. Sairmos do lugar da dor. Para onde que eu vou com essa dor? Vai com ela. Vai organizando ela no caminho. Se você se prostra por algo, por uma dor, minha irmã, você vai ficar parada. Você vai perder seu tempo. E a vida, ela acontece a todo segundo, a todo minuto a nossa vida está acontecendo. Então, crava isso no seu coração. O que você faz com o que acontece contigo é o que vai te trazer novos caminhos. Não é o que fizeram, é o que você faz com o que aconteceu contigo. Apesar da dor, apesar do abandono, a gente como ser humano sabe que Esther era um ser humano, certo? Vocês acham que Esther não sentiu dor? Vocês acham que Esther não sentia a dor do abandono? De crescer sem pai, sem mãe? Mas ela, apesar disso, ela salvou uma nação. Ela salvou uma nação. Uma mulher restaurada, quando ela compreende quem é e o propósito que carrega, mesmo ainda que marcada pela dor, ela decide fazer diferente. Não é só pensar não, tá, irmã? Que às vezes acontece, eu vou fazer, vamos fazer o campanha de oração? Vou fazer, vou cuidar de mim, vou dormir mais cedo, vou comer melhor, vou comer menos doce, menos carboidrato, que tudo isso também interfere nas nossas emoções. Porque se você come muito doce, é igual quem tem criança, sabe que o chocolate não é legal, a partir das 16 horas, evitar refrigerante, essas coisas que são doces, porque pode trazer e gerar um aceleramento. Cuidar do que entra aqui, também é cuidar do templo do Espírito Santo. Também é cuidar daquilo que o Senhor colocou para você. Mulheres restauradas não apenas são transformadas, elas se tornam agentes de transformação. O seu testemunho pode transformar outras mulheres. A sua forma de agir e de tratar as pessoas lá no seu trabalho pode te fazer uma referência lá dentro. Como você tem se comportado em ambientes que não são a igreja? Aleluia, Jesus. Como você tem se comportado em ambientes
que as pessoas sabem que você vai na igreja. Não seja você, minha irmã, aquela que a pessoa vai falar assim: Deus me livre de ir na igreja dela. Para ser igual ela? Deus me livre. Seja aquela que quando você entrar cantarolando no seu trabalho, quem é que canta esse hino? Você tem algum hino para me indicar? Irmãs, eu estou toda arrepiada. Glória a Deus, aleluia. Seja uma agente transformadora para as pessoas ao seu redor. Isso é florescer. É florescer com a sua dor, apesar da sua dor. É encontrar caminhos para que Jesus, que esse é o nosso maior propósito enquanto cristãos. Esse é o nosso maior propósito, é nós conseguirmos arrebanhar pessoas para o reino de Deus. Senão nada disso aqui vale a pena, irmã. Para quê? Para que reunir, para cantar, para comer, para depois sair daqui, se não tivermos um propósito? O Senhor te fez uma agente transformadora. Use isso ao seu favor, ao favor da sua casa, ao favor da sua família, ao favor das pessoas que convivem com você. Seja aquela pessoa aonde você estiver, sabe aquelas irmãs que são gostosas assim, que você tem vontade de estar perto, de conversar, de trocar uma ideia com ela? Seja essa irmã, seja essa mulher que faça a diferença. Não floresça só para você, floresça além de você. Esse é o propósito do Senhor para as nossas vidas aqui na terra. Senão um plano de salvação não faz sentido, irmãs. O Senhor Jesus morreu na cruz para quê? Para salvar. Mas nós precisamos ser também agentes de salvação para alguém. Porque através de você, você pode fazer com que uma pessoa queira servir a Jesus. E a Bíblia fala que só chega ao céu se aceitá-lo como Salvador. Às vezes tem pessoas que já ouviram falar de Jesus, mas aí vê o seu testemunho tão bonito, e aí às vezes um dia, do nada, vamos conhecer minha igreja? Vamos. Daqui a pouco está lá cantando com você na igreja, mas foi porque você foi um agente transformador e de salvação para essa pessoa. Amém? O florescer de uma mulher restaurada precisa ser integral e envolve espiritual, físico, alma e corpo, que são os 3 pilares: emocional, espiritual e físico, trazendo para a nossa condição de humanos. Não adianta você só cuidar da parte espiritual. Os 3 pilares precisam pelo menos caminhar juntos. Não vou dizer que 100%, porque nem todo mundo é 100%, isso é mentira. Mas vocês já perceberam que quando nós estamos espiritualmente mais fragilizadas, o nosso emocional também fica? Vocês já perceberam? O seu corpo, você sente dor. A fibromialgia, talvez vocês já tenham ouvido falar, é cientificamente provado que é emocional. A pessoa faz exames, vira de ponta cabeça e não apresenta nada. É emocional. E quando não é tratado de forma adequada, a pessoa vai arrastar isso para o resto da vida. Então são os 3 pilares: espiritual, físico e emocional. O verdadeiro florescimento acontece quando existe harmonia entre eles 3. Quem já passou por alguma situação, algum episódio de ansiedade, alguma depressão, sabe do que eu estou falando. Sabe que quando você está nessa condição, você nem tem vontade de ir na igreja. Você sabe que tem Jesus, você sabe que existe um Deus.
Eu fico muito feliz, pastora Adriana, de ver que as igrejas estão se abrindo muito para falar de saúde mental. Se tem alguma assembleiana aqui, vai entender que na minha igreja isso por muito tempo foi um tabu. Mas hoje nós temos um exército de mulheres, nós temos ali bastante psicanalistas, psicólogas, nós temos um projeto da USADECRE de acolhimento, e eu faço parte desse projeto, para mulheres que não têm recurso financeiro para fazer um acompanhamento. E é oferecido ali algumas sessões até estabilizar e encaminha ela. E a gente faz esse movimento cíclico. Mas há 20 anos atrás, na Assembleia de Deus, irmã Iris, e eu fico muito feliz. E sempre que eu vou, semana que vem eu vou estar numa igreja lá do Jardim Vitória. Já é a 3ª vez que eu vou lá. E eu acho uma graça, porque o pastor, ele fala, irmãs, faz isso, e ele sempre leva uma psicóloga. Tem uma outra irmã que vão. Isso é muito bom, porque dá abertura para as pessoas conhecerem um pouco do funcionamento, de não ficar ali achando que tudo é espiritual. Minha irmã, nem tudo é espiritual, não. Quando eu fazia faculdade, eu fui em um dia de estágio no Adalto Botelho. Eu saí de lá tão arrasada. Eu conheci uma mulher lá, eu até arrepio de falar, porque aquilo, se eu pudesse, eu levava para minha casa. Ela foi internada pela família, e porque falaram que ela estava louca. Ela deu uma crise lá, internaram ela. E aí eu estava de calça, de jaleco, só que eu sempre tive o cabelo longo. Ela chegou perto de mim e falou assim, você é crente? E hoje em dia, nem cabelo longo não tem nada a ver, mas, né? Eu falei, sou. Ela falou, você sabe por que eu estou aqui? Eu falei, não. O que aconteceu? Nós estávamos no estágio, ela falou assim, o inimigo, ela usou essa palavra, cirandou com a minha vida. E eu fui internada, porque eles achavam que era algo físico, mental. E ela estava possessa. Então, depois que passou tudo, a família não foi buscar. Depois que o inimigo desocupou a vida dela, a família não foi buscar, e ela estava lá, internada, como se ela tivesse um problema mental. Muita coisa confundida nesse sentido, irmãs. Nem tudo é espiritual, mas também nem tudo é o demônio, tá? Tem gente que é ruim mesmo. Tem gente que tem falta de caráter mesmo. Nem tudo é transtorno. Tem pessoas que é da natureza dela. E aí ela às vezes usa, porque eu sou bipolar. Porque se é bipolar, vão procurar tratamento. O que faz com o bipolar? Medicação, terapia, oração, para tudo ficar equilibrado. Lembra do que a gente falou? Mas aí tem muita gente que usa os transtornos, que é coisa séria, para se beneficiar de alguma coisa, para justificar um comportamento. Ai, me perdoa, eu te maltratei, porque você sabe, né, que eu faço isso, ou que eu tenho isso. Não, minha irmã, não faz isso não. Hoje em dia nós temos saúde mental para todo lado aí, oferecendo ajuda, CRAS, SUS, é mais difícil? É, mas é possível pelo menos um encaminhamento. Quando nós vivemos sobre o estresse constante, o corpo ele entra em modo de sobrevivência. Preste atenção, irmãs. O sistema nervoso ele permanece o tempo inteiro em alerta. Quem já passou por essa situação sabe. E aí acontece o quê? Ansiedade, esgotamento, depressão. Um organismo sobrecarregado tem dificuldade de perceber as suas sementes e florescer. Por isso que é importante, percebeu alguma coisa, corre para cuidar. Não espera se tornar um problema maior. Cuida. Cuida, cuida e cuida. Cuida para que você possa florescer para você, que você possa florescer para as pessoas que estão contigo. O Senhor, Ele não nos chamou para sobreviver. Deus nos chamou para viver. Em João capítulo 10 diz que a proposta de Cristo não é uma vida limitada pela dor, mas uma existência marcada pela plenitude e equilíbrio.
Irmãs, vocês concordam comigo que viver dá trabalho? Apesar de nós sabermos que a vida, o nosso sopro de vida foi Ele que deu. Mas Deus não ia facilitar a vida para a gente, não ia ficar muito fácil, né? Vive aí quando chegar no tempo eu busco vocês para ir para o céu comigo. Não, Ele dificultou um pouquinho para nós. Viver dá trabalho. Mas nesse trabalho tem um propósito. Desde a hora que eu entrei aqui, eu pude sentir a presença do Senhor. E eu tenho certeza, a Adriana falou que estavam em oração, as intercessoras, eu tenho certeza que Deus tem um propósito para cada uma aqui. Deus tem um propósito na sua dor, minha irmã. Apesar da sua dor, eu não sei qual é, mas você sabe. Talvez uma dor que você nunca compartilhou com ninguém, nem com seu terapeuta, que às vezes a gente considera que é uma pessoa que vai ficar sabendo de tudo. Aí atrapalha, porque às vezes não tem como tratar também, porque você não fala. Apesar da sua dor, Deus tem um propósito. E essa palavra propósito você vai me ouvir falar bastante até o final, porque é o propósito de Deus. Existe um propósito para nós estarmos aqui. A ciência tem demonstrado, como eu falei, cada dia mais, que colocar a fé em prática traz benefícios físicos e emocionais. Imagina se já era bom a gente servir ao Senhor Jesus e saber que isso tem benefício nas nossas emoções, minha irmã. E saber que vir para a igreja, que você ter essa função de se arrumar no domingo, de colocar a sua melhor roupa, de se perfumar, de vir com a sua família ou sozinha, seja lá o que for, adorar o Senhor, vai fazer bem, vai te fazer dormir melhor, vai te fazer ser menos irritado, vai te fazer olhar para o seu parceiro ou para os seus filhos e compreender que é o amor de Cristo em você e nele. A palavra de Deus nos ensina, em 1 Pedro capítulo 5 e 7, e lança sobre ele toda a vossa ansiedade, e a paz de Deus guardará o vosso coração e a vossa mente. Aquilo que a ciência observa hoje sobre a fé ter benefícios, a palavra do Senhor já confirmava lá atrás. Aquilo que a ciência não tem muito tempo que se fala, talvez anos, mas não tem muito tempo que se fala, pratica a fé, tenha. A palavra do Senhor já confirmava isso lá atrás. Uma mente desorganizada vai impedir o seu florescer espiritual, vai impedir o seu florescer no seu trabalho, vai impedir o seu florescer na sua casa. Aqui dentro, eu costumo dizer que nós temos uma galera, aqui tem várias Elisângelas aqui dentro. Aí, tem uma grandona, tem uma pequenininha. O dia que a grandona estiver triste, só olha e fala assim, olha para a pequenininha e fala, vai lá fulana, pega na mão da grandona que está triste, diga para ela que nós vamos chegar no céu. Que nós vamos alcançar. O dia que você não tiver coragem de compartilhar a sua dor com alguém, você pode, através do que você já sabe que Deus é capaz de fazer na sua vida, tu pode colocar um louvor na sua casa, e tu pode adorar o Senhor sozinha, sem compartilhar, e ir sentindo aquela dor, e pedindo ao Senhor, Jesus, me dá estratégia, assim como Esther teve. Me dá ferramenta, Senhor, para lidar com aquilo que hoje está maior do que eu. E se for preciso, minha irmã, eu vou falar isso aqui com toda a liberdade que a pastora Adriana me deu. Busque ajuda. Busque profissionais, a ciência está aí. Deus, Ele criou o homem e deu inteligência para ser desenvolvido. A medicina, a ciência, ela existe desde os primórdios da nossa criação.
Então, se for necessário, busque ajuda e cuide. Busque alguém que você tenha referência para poder te ajudar a atravessar esse momento difícil. A forma como o nosso cérebro processa as experiências difíceis influencia no nosso comportamento. Por isso que é muito importante você prestar atenção naquilo que você permite os seus olhos verem. Existe uma tríadezinha na psicologia que é pensar, sentir e se comportar. Quando você acorda meio atravessado assim, porque hoje, meu Deus do céu, esse dia hoje vai ser, automaticamente a sua emoção já não vai ser legal. E aí o comportamento é o quê? Nossa, eu não quero nem sair de casa, que preguiça de trabalhar. Saindo cedo, eu não vejo a hora de voltar para casa. Mas isso tem a ver com isso aqui. E nós que professamos uma fé e queremos ir morar no céu, nós precisamos alimentar os nossos pensamentos com coisas boas. Vou falar de uma forma muito simplista para ficar claro. A forma que você pensa vai influenciar o que você sente. E a forma que você sente vai afetar o seu comportamento. Não tem aquele dia que você fala assim, hoje eu estou meio borocochô, hoje eu estou meio para baixo. Se você ficar alimentando isso, tu vai chegar à noite borocochô e talvez no outro dia também. Percebeu que tem alguma coisa? Vai fazer alguma coisa diferente, coloca um louvor, vai andar, vai ligar para uma amiga de oração e de fé. Ou uma amiga do trabalho, porque nem todas as vezes nós temos pessoas da igreja no nosso trabalho. Uma mente renovada não apenas pensa melhor, mas ela vai te fazer viver melhor. Eu quero te fazer uma pergunta. Pensando no seu florescer e na restauração. Pensando na ostra e pensando na pérola. Que todas elas fazem parte. Qual é o grão de areia que tem te machucado? Só você sabe. Qual é o grão de areia que tem feito você não ter coragem de avançar? Qual é a dor que você sente todos os dias e não tem coragem de pedir ajuda? E ajuda pode ser pedida às vezes na igreja. Pastora Adriana, está doendo demais, me ajuda. Me ajuda a buscar em Deus estratégias e ferramentas para lidar com isso. Qual é a dor que ainda está tentando fazer você parar? Desistir no caminho? Estou na igreja há tanto tempo e eu não vejo o Senhor fazer nada. Eu vejo tantas irmãs pegando o microfone e dando testemunho, mas na minha vida e na minha casa não acontece nada de diferente. Qual é o grão de areia que tem te incomodado e impedido de você produzir uma pérola? Apesar da sua dor, essa pérola ela pode ser feita. Quando você entender e descansar o seu coração no Senhor, Ele pode tratar. Vai fazer você esquecer? Não. Mas a sua dor pode ser um testemunho. Olha o que a irmã Iris fez aqui hoje. Olha o que a irmã Iris contou para vocês, para nós aqui hoje. Que apesar da dor dela, que fez ela ter vontade de parar. E que talvez tenha parado em algum momento. Mas ela precisou retomar, porque ela tinha consciência de que ela crê em um Deus que tudo pode. Nem toda dor, ela vai ser uma perda. Algumas vão ser caminhos de transformação. Algumas. O perdão, o autoconhecimento, o acolhimento da sua própria história. Foi o que Esther fez, irmãs. Esther acolheu a história dela, e a história dela, ela transformou histórias de muitas pessoas, de uma nação. São camadas que transformam a dor em maturidade, experiência e autoridade.
Autoridade no sentido de quando você for ministrar para alguém, ou quando alguém chegar, você fala assim: eu sei o que você está sentindo, mas Jesus pode fazer por você o que Ele fez por mim. Jesus pode ser na sua vida o que Ele fez por mim. E a sua dor vai se tornar um testemunho tão lindo. Você acredita nisso? Quantas creem nisso? Que quando você contar, você vai olhar e vai falar: meu Deus, eu consegui chegar até aqui. Apesar do que me causaram, apesar das peripécias da vida, eu estou aqui, porque o Senhor me colocou de pé. Porque o Senhor está cuidando de mim. Porque apesar da minha dor, eu quero ser uma mulher agente de transformação. Quantas aqui querem ser agente de transformação, irmãs? Eu quero que você saia daqui hoje sabendo que você tem essa missão. Eu sei que você já sabe, mas você veio aqui para ser lembrada disso. Você veio aqui para sair com isso cravado no seu coração. Se Esther não tivesse florescido como ela floresceu, uma nação inteira teria se perdido. E segundo a Bíblia, poderia ter afetado até a linhagem do Messias. E aí como é que a gente ia fazer? Se tivesse afetado a linhagem de Messias, como que nós íamos fazer, minha irmã? Esther usou de estratégia, Esther usou de sabedoria, e no momento certo ela chegou ao rei, e no momento certo ela usou a sua posição, e no momento certo ela entendeu que ela precisava. Quantas vezes nós sabemos que nós precisamos fazer por alguém ou por nós e nós não fazemos? Quantas vezes nós vemos uma irmã na igreja, às vezes dá uma desaparecida assim, deve estar com algum... Não, minha irmã, manda uma mensagem, pergunta como é que ela está. Não vi você no culto, querida, o que aconteceu? Está tudo bem? Às vezes ela vai te responder: está tudo bem, eu só viajei ou algo assim, ou eu não consegui hoje. Mas às vezes ela vai falar assim: eu estava esperando alguém falar comigo, porque eu estou a ponto de desistir. Seja uma Esther na vida de outra mulher. Você pode salvar uma pessoa com o seu olhar de carinho. Você pode salvar uma pessoa, às vezes, que está à beira do suicídio, porque está achando que nada mais na vida dela faz sentido. Nós precisamos ter estratégias, não é só com os de fora, irmã Adriana, é com as pessoas que convivem com a gente na nossa comunidade cristã. Nós precisamos ter este olhar afiado para aquela irmã que você percebe, mesmo vindo no culto, está mais cabisbaixa, ou um irmão, ou uma família, às vezes ela só precisa de um: você está tudo bem? Eu posso te ajudar em alguma coisa, minha irmã? E às vezes essa pergunta desencadeia muitas coisas que vai salvar aquela pessoa. Eu quero que você olhe agora para a metáfora da pérola que eu contei para vocês. Talvez muita gente já sabia que a pérola foi machucada para depois produzir. Ela não nasce pronta. Diferente dessa, né? Que essa aqui eu comprei lá na Poesia, só para a gente ilustrar. Assim também é a dor quando ela passa pelo processo certo. Pelo processo certo. Quando a pessoa entende que ela precisa tratar a dor e não sangrar em cima de outras pessoas que não tem nada a ver com a sua dor. Isso é comum acontecer, irmãs. A pessoa está tão machucada com o que fizeram com ela, que ela sangra no filho, que ela espanca, que ela bate, que ela fala palavrão no trabalho, que ela ofende alguém. Mas se você for observar, não é com o outro, o problema é com ela. E às vezes é difícil a gente perceber e fazer um movimento de entender isso e buscar ajuda,
primeiro de Deus. Se colocar na brecha para ser tratada, não só no âmbito físico, mas o espiritual. Quando nós entendemos qual é o nosso propósito, o que nós vamos fazer? Ser agentes de transformação. Apesar da nossa dor, ser além da nossa dor. E hoje ele reafirma: restaurarei o exausto e saciarei o enfraquecido. Deus, ele não ignora a sua dor. Uma vez eu ouvi de uma irmã, num momento difícil que nós estávamos passando, ela disse: minha irmã, Deus não está alheio às coisas que estão acontecendo. E às vezes a gente fica: Senhor, mas como que pode? Como que o Senhor permite? Deus, ele nunca está alheio. Ele tem um momento certo de agir. E nunca vai ser no nosso tempo. Que coisa, né? Nunca vai ser no nosso tempo. Às vezes pode levar um tempo que você vai querer desistir. Mas fica firme no processo, minha irmã. Fica firme, porque a restauração e o florescer na presença do Senhor, ele vem. Eu convido você hoje a assumir uma decisão de não apenas sobreviver. Aquela pessoa que fica no piloto automático, levanta de manhã, faz isso, sem propósito. A vida parece que perdeu a cor. Chega final de semana, entra semana, chega final de semana e você está fazendo a mesma coisa, sem alegria, sem prazer. Muitas vezes não tendo ânimo nem de cuidar de você direito, nem de cuidar das coisas que são suas. Eu quero te convidar para sair daqui nessa manhã, nessa noite, com o propósito de viver o melhor de Deus para a sua vida. De viver e não sobreviver. Use a ciência para entender o seu funcionamento, mas use a palavra de Deus para governar a sua vida. Para governar. Leia sua Bíblia, faça seu devocional, faça sua oração. Senão nada vai fazer sentido, minha irmã. Nada vai fazer sentido. Nada vai fazer sentido se você não fizer um compromisso primeiro com você e com Deus. É através de você que muitas pessoas, a sua casa será alcançada. É através do que você decide fazer com você. Até quando você vai permitir que o seu emocional machucado dite as regras de onde você quer chegar? Até quando você vai permitir que uma mágoa, uma dor, seja um ponto final para você? Só depende de você, minha irmã. Só depende de você. Só depende daquilo que você entende, porque eu sei que você entende. Mas às vezes não tem força. E nós não fazemos nada sozinho nesse mundo. Nunca hesite em buscar ajuda. Nunca. Nunca. Eu sei que todas aqui têm alguma amiga mais próxima. O dia que você não estiver bem, mande uma mensagem. O dia que você não estiver bem, busque socorro. E ela vai te ajudar a buscar socorro no Senhor. Aquele que começou a boa obra. Vamos falar de novo. Aquele. Amém. Deus, ele continua trabalhando. Deus, ele continua cuidando de você, apesar da sua dor, apesar do seu processo tão difícil com seus filhos, com a sua casa, com seu marido. Apesar da sua dor, o Senhor está batalhando por você. Que as suas cicatrizes sejam cobertas de restauração. Que as suas feridas sejam tratadas pelo sangue de Jesus. Aleluia. Que você possa ter as estratégias que Esther teve para salvar uma nação. Que você possa emocionalmente sair daqui hoje uma mulher curada.
sabendo que você pode sim buscar ajuda, e que uma depressão e uma ansiedade não é falta de fé, minha irmã, muito pelo contrário. Enquanto nós somos seres humanos, nós vamos viver aqui enquanto seres humanos. Quando nós formos para o céu, nós teremos o nosso corpo transformado. E a Bíblia fala que ali não terá mais dor, não terá mais choro, não terá mais pranto. Mas enquanto você estiver aqui, você precisa cuidar de você. Você precisa se permitir ser tratada. E vocês estando aqui hoje, já é um momento de florescer. Sair da sua casa, estão aqui desde as 17 horas. É um momento de florescer. É um momento de entender que esse momento gostoso aqui faz parte. Que você vai sair daqui, vai passar o resto da sua semana lembrando como que foi gostoso estar ali com as irmãs. E eu não falo por mim, porque sou eu que estou falando, muito pelo contrário. Eu estou aqui pela misericórdia do Senhor Jesus. Eu estou aqui porque eu também tenho que florescer a cada dia. E quando eu falo para vocês, eu ministro isso aqui no meu coração, porque só o Senhor sabe também das minhas dores. Ah, ela é psicóloga. Ela não, minha irmã, eu sou um ser humano. Só o Senhor sabe. Só o Senhor sabe a dor que eu e que você carregamos. As batalhas que todo mundo enfrenta. Mas apesar disso, nós podemos ser restauradas no Senhor. Que as suas cicatrizes sejam saradas. A cicatriz, minha irmã, ela é uma marca que faz você lembrar do que você passou. Mas ela não define de forma nenhuma quem nós somos. Ela te lembra, você olha e fala, nossa, eu passei por isso aqui, que tempo difícil. Que tempo de choro, que tempo de dor. Mas o Senhor me tratou nessa ferida. O Senhor me carregou no colo. O Senhor esteve comigo, cuidando da minha casa quando eu não podia cuidar, cuidando dos meus quando eu não tinha forças para fazer. Todas as vezes que você olhar para a sua cicatriz, você vai lembrar da graça e da misericórdia do Senhor Jesus. Da graça e da misericórdia do Senhor Jesus. A Bíblia diz que ai de nós, se não fosse a misericórdia dele. Ai de nós, se não fosse a misericórdia do Senhor Jesus. Assim como a pérola, o que hoje é um processo na sua vida, amanhã será um lindo testemunho. Para nós encerrarmos, eu quero que você saia daqui pensando, meditando e refletindo o que você tem feito. Qual é o grão de areia que tem te incomodado? Qual é o grão de areia que você precisa olhar e entender, que você precisa só descansar? Assim como a ostra precisa parar de lutar. E eu não estou falando parar de lutar contra o inimigo não, tá, minha irmã? É para entender que é um processo. Porque as coisas vão acontecendo no tempo dele. E na hora dele. E no momento que ele quiser. E a Bíblia fala que o tempo do Senhor é o melhor tempo. A Bíblia fala que o tempo do Senhor é o melhor tempo. Então eu não quero no meu tempo. Quantas coisas eu já desejei e tentei fazer e não deram certo. E eu já me frustrei. E se frustrar, inclusive, é saudável, tá? Às vezes a gente, falando no geral, eu vejo ali no consultório pais, eu não quero que ele passe por isso. Não, minha irmã, deixa teu filho te frustrar. Se frustrar. Não tem como a gente proteger e botar num pote, igual eu fiz com a pérola aqui. A frustração é saudável. O tédio é saudável até para nós. Imagina para uma criança aprender. E muitas vezes nós vamos nos frustrar achando que é o nosso tempo.
Que a graça e a misericórdia do Senhor Jesus nos acompanhem para as nossas casas. E que esse momento de comunhão aqui tenha sido um tempo de restauração para você. Se ficar cravado no seu coração, pelo menos 5 palavras que eu disse aqui, eu já vou embora para minha casa feliz. E que uma delas seja propósito. Dor, apesar da dor, existe um propósito. Florescer, restauração. Que essa palavra de restauração e florescimento faça sentido para você. Eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus, agradeço a pastora Adriana pelo carinho.